Olá a todos, bem-vindos mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Bruno Santos e hoje vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Android com Kotlin e vamos terminar aqui o nosso exemplo utilizando base de dados com SQLite, que será aqui então a implementação de todos estes métodos que tínhamos implementado e que tínhamos criado no último vídeo. No caso, eu vou pegar e vou abrir aqui o meu Activity Main, que basicamente é aqui a minha interface que eu tinha desenhado, e no caso eu vou querer colocar aqui dois Edit Text, para me permitir fazer aqui algumas alterações a nível de layout do meu conteúdo. Neste caso, eu vou dar aqui apenas dois elementos, neste caso aqui Edit Username. Vou colocar também aqui um outro para Edit Password. E vou ainda colocar aqui um terceiro elemento antes destes dois. Vou só alterar aqui para vertical para conseguir estar a ver aqui todos os elementos. E vou colocar aqui um hint para ter aqui username e neste caso password. E password. No caso não vou alterar o input type precisamente para conseguir ver tudo muito direitinho. E quero colocar aqui também um text view para identificar aqui neste caso o ID. Okay? Vai me servir de apresentação então daquele parâmetro. No caso eu vou colocar mesmo aqui um text ID, vou colocar aqui um Gravity Center e aqui um Text Size de 30 para mais facilmente conseguirmos ver aqui o conteúdo. Para além disso, eu quero agora colocar aqui três botões em que estes três botões irão fazer então aqui os três eventos de CRUD, ou seja, no caso inserir, editar e eliminar. Ou seja, será aqui, aliás, até vou colocar aqui um button insert button update e o button para o delete. Então, neste caso, consigo puxar aqui toda esta informação. Começando agora pela parte da minha main activity, o que eu necessito aqui de implementar e de organizar, eu vou ter que começar já por trabalhar aqui com a parte do adapter, isto porque eu vou ter que depois redefinir a minha listagem. Então vou fazer aqui o seguinte, private late init var adapter e que será um array adapter. Okay? Neste caso, este elemento será um array adapter, aqui só colocar assim desta forma. E este array adapter será um array adapter de utilizador, aqui neste caso. E no caso que eu vou necessitar então fazer aqui este adapter igual a tudo isto, para fazer aqui a instanciação. E aqui colocaria então aqui o adapter. Isto porque vou necessitar depois de implementar alterações ao adapter quando faço edições à minha listagem. Então o que acontece? Quando eu clico aqui em binding.buttoninSert set on click listener, vou triplicar aqui este bocadinho para colocar para o botão do update e para o botão do delete. Quando eu faço aqui este processo, eu vou querer fazer aqui determinadas ações em cima daqui destes elementos. A minha parte do insert será o meu elemento mais simples, então eu vou colocar aqui val username igual a binding.edit username.text.toString, algo semelhante para a password, edit password, e o que eu vou necessitar é então de ir à minha base de dados, colocar lá então esse registro. Então vou fazer aqui db.utilizador insert e vou-lhe passar o username e a password. Okay? Neste caso ele vai me devolver aqui um resultado. Ao devolver este resultado eu vou fazer o seguinte, se o resultado for maior do que 0, eu pura e simplesmente vou dar aqui uma mensagem, make text application context insert ok toast.length short.show. Para além disso, eu vou colocar aqui username ok e vou-lhe mostrar aqui o valor então aqui deste hash. Para além disso, ao fazer aqui este processo, o que eu vou querer fazer é também adicionar o meu username, o meu utilizador, aqui à minha listagem. Então vou fazer aqui lista de utilizadores, ponto add
utilizador e vou-lhe passar, neste caso, o hash como sendo o ID, ok? E neste caso tenho que fazer aqui hash.int para ele me passar aqui como ID, vou como inteiro, por uma vez que eu defini-o como inteiro, ok? Vou-lhe passar o username e vou-lhe passar a password. Fazendo todo este processo, o que eu necessito é agora fazer um adapter.notify dataset change para ele me recarregar todo este elemento. Caso por alguma razão isto não funcione, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar aqui a informação do insert erro e mando-lhe aqui este resultado, ok? Vamos começar já por testar aqui este passo, ou seja, eu vou querer verificar aqui a parte da inserção de um novo registro na minha tabela. Vamos aqui inicializar a aplicação. Vamos preencher aqui neste caso, ok, aqui por exemplo 1, 2, 3, 3, 2, 1. Faço um insert e ele automaticamente diz-me insert, ok, 3 e consigo verificar, vem aqui, id igual a 3, username 1, 2, 3, password 3, 2, 1. Se eu fizer novamente aqui um insert, ele insere-me e já me dá aqui insert, ok, 4. Ou seja, eu tenho aqui sempre esta percepção de que os meus elementos estão sempre a ser adicionados e que eu consigo fazer toda esta organização de uma forma muito correta. O que é que eu agora quero também fazer? Quando eu clicar num determinado elemento, eu quero pegar nesse elemento e quero passá-lo ali para cima. Então o que é que eu vou fazer? Antes daqui desta parte dos botões, eu vou fazer aqui binding.listview.setOnItemClickListener e quero informar que quando eu clicar num determinado elemento, eu quero puxar-lhe aqui a position, aqui neste caso eu não vou querer nem o parent, nem o view, nem o ID, eu vou necessitar apenas do position e vou dizer o seguinte, eu quero binding.textID.setText e quero escrever aqui ID, dois pontos, e vou-lhe passar lista de utilizadores na posição position.id. Vou-lhe puxar aquele elemento. Para além disso, eu vou também já triplicar aqui este conteúdo, vou colocar aqui edit username e edit password e vou-lhes passar para aqui, no caso, o username e vou-lhe passar a password deste elemento. Ou seja, eu consigo estar a colocar cada um destes elementos lá em cima. Para além disso, eu preciso também de guardar a posição. Então vou colocar aqui private var pos. Vou dizer que isto será um inteiro e que vai começar a -1 e que quero guardar a minha pos como sendo a position que foi clicada. Como passo seguinte, o que é que eu vou querer fazer? Quando eu faço aqui então um update e um delete, eu vou querer que ao clicar naquele elemento, e podemos até verificar já esta parte dele passar para cima, eu quero que ele me vá verificar os elementos que são colocados e quero que ele nos altere. Reparem, eu automaticamente já consigo passar os meus elementos lá para cima, ok? Consigo estar a puxar cada um destes elementos. E agora o que eu vou querer fazer? De cada vez que eu clico num elemento, eu vou por isso simplesmente novamente ler estes valores. Vou fazer aqui o processo de conseguir puxar aquela informação e conseguir ler aquele elemento. Então o que acontece? Para além destes elementos, eu vou adicionar aqui um terceiro, que será o ID, e que neste caso não vai diretamente daquele elemento que foi associado. Eu posso vir aqui à minha lista de utilizadores, vou à posição que foi selecionada e vou-lhe puxar o ID, ou poderia passar diretamente aqui. Mas no caso, o que eu vou querer depois é fazer aqui um val hash igual a db.update utilizador, passo-lhe o ID, o username e a password. Aqui falta apenas um E. No caso, o resultado vai me dar exatamente a mesma coisa. No caso de eu fazer aqui uma atualização, se o hash for maior do que 0, eu vou fazer aqui um update. Ok. No caso de não dar, eu vou colocar aqui um update error. Aqui, para além disso, eu tenho que fazer uma alteração dos elementos dentro do meu utilizador, ok? Então, neste caso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui a lista de utilizadores. Se calhar até é mais simples, eu vou a esta posição, ponto .id, neste caso o ID não vai ser mudado, posso fazer só aqui username igual a username e vou colocar aqui também password igual a password. Neste caso eu vou ter que alterar apenas
aqui isto para var, para poder alterar dentro da minha classe. E vamos já verificar esta alteração a ser realizada. Neste caso, poderíamos ainda fazer aqui a verificação a nível de posição, ou seja, se o pos for maior do que 0, é que vamos fazer aqui todo este processo, precisamente para garantirmos aquela questão de eu não estar a editar uma posição inválida e que vai ser algo que vamos também ter a necessidade de fazer na eliminação. Vamos já aqui executar a aplicação para verificarmos aqui esta parte. Também aqui na parte da inserção deveríamos invalidar aqui a nossa posição, mas no caso não vamos estar aqui no momento de preocupação. Vou colocar aqui mais qualquer informação. E se eu fizer aqui um update, aqui neste caso ele não fez, agora vamos só aqui verificar. Aqui no caso ele não está a colocar o pos, agora vamos aqui só testar novamente. Aqui neste caso sim, porque eu coloquei aqui menor do que 0, ou seja, esta primeira posição, como é a posição 0, eu tenho que igualar ainda aqui este elemento, ou seja, neste caso ele está a funcionar para os restantes, ok? Mas neste caso eu consigo puxar aqui estes valores e consigo colocar aqui qualquer informação e ele altera-me aquele elemento, seja para mais valores, seja para menos valores. Reparem, tem aqui este update ok, dando-me aqui este 1. No caso do delete, eu vou querer fazer algo muito semelhante, ou seja, se a posição for maior ou igual a 0, o que eu vou querer fazer é precisamente ler o ID que foi alterado e vou querer fazer o seguinte, neste caso val res igual a db.delete, o utilizador delete, passo-lhe o ID e vou fazer esta verificação do que é que me vai devolver, ou seja, no caso eu vou colocar aqui, neste caso eu não preciso de fazer aqui este processo, o que eu vou querer fazer é ir à lista de utilizadores, fazer aqui um remove at da posição, aqui no caso eu não estou a fazer a invalidação da posição depois, que é aqui um erro, mas também não vamos estar aqui com grande preocupação neste passo. O que eu quero fazer é aqui então um delete e vamos já testar aqui também este passo. Ou seja, se eu clicar aqui, por exemplo, nesta posição e clicar no delete, ele automaticamente elimina-me aquele registro. Reparem que se eu agora chegar aqui e fizer um delete novamente, ele elimina-me este elemento e eu consigo fazer aqui as várias eliminações. Aqui neste caso eu eliminei aqui um elemento que não existia, por isso é que ele me deu aqui o erro. Mas reparem, eu consigo trabalhar aqui a minha aplicação e consigo fazer toda esta gestão do meu conteúdo. E reparem mesmo quando eu recarrego a minha aplicação, ele coloca-me os valores que estão em base de dados, ele não me coloca novamente os valores de início, algo que não utilizando base de dados nós não conseguíamos evitar. E fica então vista aqui esta parte em que nós conseguimos organizar a nossa aplicação testando todos os métodos que já tínhamos visto anteriormente implementado com SQLite. Qualquer dúvida, já sabem, deixem nos comentários, subscrevam o canal para continuar a receber novidades, sigam também nas redes sociais e participem na nossa comunidade do Discord e vemo-nos no próximo vídeo.